Volta de público e não volta de Egídio? Vamos falar sobre esses dois assuntos aqui nesse vídeo Giro de Notícias nesta segunda-feira pós-vitória. Muito bom fazer vídeo segunda-feira pós-vitória, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor, passa também nas minhas redes sociais, aparecendo bem aqui. E claro, comenta também aqui a sua opinião sobre essas notícias. O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino nesse final de semana e quem foi lá no XBet fazer o seu depósito e a sua aposta, se deu bem, se apostou no Fluminense. O link tá aqui na descrição, vai lá no XBet agora, urgentemente. Você tem 3 segundos pra clicar. Não precisa nem clicar mais agora, não. Não clicou antes, não precisa mais. Mentira, pode clicar sim. Vamos pras notícias. Primeira notícia é sobre Egídio. E, na verdade, é uma... Vamos lá. Vocês sabem que eu trabalho na sinceridade, não tenho clickbait. Aqui não faço muito isso aqui no Resto. Aliás, não faço, né? Não preciso disso. Mas tem alguma coisa estranha relacionada a Egídio. E não fui eu até que inferi dessa vez, eu já tava pensando um pouco nisso, mas teve um tweet do Thiago Lima, que é repórter do GE. Globo, e que trouxe isso de lembrança. Primeiro, o que eu vou registrar aqui? Ó? A informação do Fluminense para esta partida, o press kit, né, que é divulgado para a imprensa, né? Com as informações ali do jogo do Fluminense. E tipo assim, fulano de tal tá fora por causa disso, disso e disso. Fulano de tal por causa disso, disso e disso. E tá aí, ó. Botei na tela. Eu até postei isso aí, eu postei no Twitter, né? O Fluminense informou, mas isso aí é um recordinho que eu postei. O Fluminense informou que o Samuel Xavier sentiu dores na coxa no treino e não foi relacionado. Sexta-feira sentiu. Informou, vou dar uma pulada aqui, que Ganso tá fora por causa de uma cirurgia no braço, que o Hudson tá fora por causa de uma cirurgia no joelho, e que Manuel já faz trabalho de transição e já se recuperar, já se recuperando das dores no joelho. Tá fazendo trabalho de transição. E além disso, o Fluminense não coloca aí duas coisas. Uma sobre Abel Hernandes, que aparentemente não teve nada de lesão, nem nada disso, então só foi barrado do banco de reservas mesmo, provavelmente questão técnica. Já o outro que tem o aviso aqui é sobre Egídio. O lateral Egídio retornou aos treinos após 3 semanas afastado por dores na coxa direita. Com poucas sessões de treinamento, não foi relacionado. E aí o que me chamou a atenção é que foi o fato de poucas sessões de treinamento, né? E o Thiago Lima, que é repórter do GE, botou algo interessante aqui no Twitter, né? E o Egídio, hein? Isso antes do jogo. Ele se recuperou da lesão e voltou a treinar no dia 17, 10 dias atrás, junto com Martinelli, Gabriel Teixeira e Luca. Dos 4, só ele ficou de fora contra o Cuiabá e novamente não foi relacionado agora. Segundo o Fluminense, porque fez poucas sessões de treino. Mesmo com a semana livre... É uma inferência, obviamente, o Thiago Lima, se ele tivesse informação, ele publicava a informação, né? Mas dá pra inferir, de fato, isso. De que tem alguma coisa diferente. Se ele voltou a treinar no dia 17, e o motivo, lembrando, o motivo que o Fluminense coloca aqui, ó, retornou aos treinos após 3 semanas afastados por dor no direito, com poucas sessões de treinamento, não foi relacionado. Assim, Egídio tá treinando desde o dia 17, como o Thiago Lima lembrou. São 10 dias, a semana inteira. Não teve jogo do Fluminense. O Fluminense jogou segunda, voltou de Cuiabá na terça, mas Egídio não viajou pra Cuiabá, então ele tá lá direto no treinamento. Bem, o que a gente pode inferir? E aí, agora eu volto aqui pra poder falar da inferência que a gente pode fazer. Egídio tá renovando o contrato. Eu até lancei um vídeo aqui sobre isso, falando ali dos jogadores que vencem contrato até o final do ano. Tá renovando, que eu digo, em processo ali de renovação de contrato, etc, porque ele só tem contrato até dezembro. Ele, o Hudson, o Wellington, né, mas o de Wellington renova automaticamente, Abel Hernandes, Bobadilha, são jogadores que têm contrato até dezembro. No caso de Bobadilha tá emprestado, Abel Hernandes já nem foi relacionado pra partida. Como eu falei, o Hudson, o Fluminense já realmente, aparentemente, não vai querer contar, né? Tá querendo renovar só pra não sofrer um processo caso ele ainda esteja lesionado.
E já a situação de Egídio... E aí? A situação de Egídio é mais complexa. Porque ele tem contrato até o final do ano e ainda não tem no Fluminense muitas conversas, muitas falas sobre renovação do contrato dele. Aparentemente, o que me mostra é que o Fluminense, com quem ele queria renovar, ele já renovou. Com quem ele queria renovar, ele já renovou. Acho que é esse o sentido do negócio. E quem ele não renovou ainda, vai deixar pro final do ano. Foi o caso que Nenê, por exemplo, foi embora, preferiu ir embora. Enfim, se a renovação fosse ser negociada no final do ano, era melhor ir embora agora e foi pro Vasco, onde conseguiu um contrato até o ano que vem. Eu não duvidaria de ter algum problema com relação a Egídio de renovação de contrato, enfim, isso tá causando não. Detalhe, não estou cravando nada, isso não é informação. Quando é informação, eu falo que é informação. Como falando, é uma inferência. Teve uma entrevista do Eduardo Urano, que é um empresário de Egídio, há uma semana atrás, mais ou menos, uns 10 dias atrás, quando Egídio ia voltar a treinar. Em entrevista pro Netflix, ele falou que não tinha ainda nenhuma conversa e que o clube nem tinha procurado ele pra falar de renovação. Então, assim, eu não duvidaria de uma possibilidade até de Egídio não jogar mais pelo Fluminense ou daqui a pouco tempo ficar de fora. Enfim, vamos aguardar, porque a explicação ficou meio mal dada pelo Fluminense de ter poucas sessões de treino, sendo que já voltou a treinar desde o dia 17. Há uma hipótese também de quem fez o press kit ter esquecido de mudar, né? Tipo assim, a desculpa agora era outra. Não, ele voltou a sentir dores, ele ainda não tem ritmo de jogo, ainda não tem, enfim, sei lá, alguma outra desculpa. Esqueceram de mudar no press kit. Pode ser também. Vamos aguardar, né? A outra notícia é sobre volta do público. E isso motivado por duas questões. Primeiro Mário Bittencourt postou em seu Instagram esta foto aqui. Ele estava neste domingo no Maracanã, pro jogo do Fluminense, onde teve uma reunião. Confesso que tentei identificar quem são as pessoas aqui. Esse daqui eu até conheço ele, mas não estou identificando com certeza para poder citar nome. Daqui, o único que eu acho que eu conheço mesmo é o próprio Mário, aqui, né? É esse daqui. E o Ronaldo França, que é o chefe da comunicação do Fluminense. Os outros aqui eu confesso que eu não conheço, mas, enfim, todos esses com camisa são funcionários do Fluminense. E ele botou reunião no Maracanã sobre retorno do público. Ele botou essa foto lá no seu Instagram na tarde antes da vitória do Fluminense contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que, e aí eu vou abrir aqui o tweet que a Aline Nastari, repórter do Sport TV, fez, e que eu até pontuei também no meu Twitter nesse final de semana, né? De que provavelmente o jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino foi o último jogo do Fluminense no Maracanã sem público por causa do Covid, né? Pode ser que aconteça outros jogos sem público, mas não por causa da Covid. Isso porque, eu vou botar aí que é até mais fácil vocês verem junto o tweet da Aline Nastari. Aline Nastari do TNT Esportes, né, repórter. Conselho Técnico da CBF se reúne nesta terça e a tendência, lembrando, isso o Mário também confirmou essa reunião no dia 28, né, na terça-feira, para liberação do público já para a rodada do dia 2, para a 22ª rodada. Ele falou isso na coletiva lá que ele deu. Tendência é que haja liberação dos estádios para público no Brasileirão. O natural era que já liberassem para a próxima rodada, no dia 2 e dia 3, que é onde tem Santos e Fluminense, o Fluminense joga fora de casa. Mas como o governo de São Paulo liberou o futebol a partir do dia 4, pode passar para a rodada seguinte, provavelmente o que vai acontecer, eles provavelmente vão acertar ou para a rodada do dia 5, né, se eu não estou enganado, que é o meio de semana. Aliás, não, para outra semana, né, que é o Fluminense e Fortaleza. Lembrando, o Fluminense joga agora a sequência do Fluminense Santos, fora de casa, né, lá no dia 3 de junho. E depois no dia 6, na quarta-feira, tem Fluminense e Fortaleza, no Maracanã. E no sábado seguinte tem Fluminense e Atlético Goianiense. Esses dois jogos no Maracanã, possivelmente já com público. Isso porque ela até coloca que
no final, caso esse cenário seja confirmado, o Fluminense deve reabrir o Maracanã contra o Fortaleza na quarta, dia 6. Apesar da liberação do Rio pela prefeitura ser de 50% da capacidade, o clube deve abrir, a princípio, para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, que é cerca de pouco menos de um terço, né? Fica ali entre um terço e um quarto. 20, deve ser 30% da capacidade do Maracanã hoje. 20 mil pessoas, levando em consideração os altos custos de operação. Aí, aqui tem 2 pontos que o Fluminense provavelmente vai abrir para 20 mil pessoas, não deve dar esse público. Chutaria que não daria para um jogo contra o Fortaleza às 9h30 da noite. Lembrando, esse é o jogo da Globo, então é um jogo tarde. Mas ainda assim, eu acharia o ideal, de fato. O Fluminense aí tem que ter todo aquele protocolo, né? Deve ter que ter, enfim, essa reunião do Conselho Técnico vai decidir ali qual vai ser o protocolo, mas provavelmente vai ter que estar 100% imunizado, as 2 doses, ou a dose única se for da Janssen, ter um teste PCR e etc. Toda aquela complicação que não é qualquer um ainda que vai conseguir ir no estádio. No caso do Fluminense, essas 20 mil pessoas aqui que o clube está trabalhando, são só sócios. Ao que tudo indica, por mais que o Fluminense hoje tenha 29 mil sócios ativos, né? E você tem aí muitos sócios do Plano Guerreiro e muitos sócios do Plano Guerreiro, eu digo porque não tem aquele desconto, né, de ingresso de graça agora. E de sócios de fora do Rio, não vai bater 20 mil sócios no Maracanã, obviamente. Mas a prioridade, pelo visto, vai ser só para sócios. E aí, deixando claro, eu acho ideal que se tenha essa liberação para não ter aquela quantidade absurda de pessoas que tinha no jogo do Flamengo no Maracanã, com aglomeração, gente sem máscara, e tava a transmissão lá falando, isso, ó, protocolos rígidos, aí corta pra torcida, tá o cara de máscara aqui na frente e tá 3 sem máscara se abraçando atrás. Papelão, não é pra ser assim. Então acho legal o Fluminense ter uma quantidade menor de pessoas. Agora o erro pra mim é isso daqui, né? Porque a quantidade menor de pessoas é só pelo alto custo da operação de se ter mais gente. Não é pensando em vidas, nem nada. Enfim, mas tudo indica de que Fluminense e Fortaleza já deve ter público no Maracanã. Então, você que pretende ir ao Maracanã, eu pretendo estar como jornalista ainda, né? Só estarei como a possibilidade de estar como torcida, caso a questão lá do jornalista, né? Meu credenciamento seja reprovado, mas provavelmente vou como jornalista mesmo. E aí o ideal é isso, se apronte, aí se prepare, já pegue sua máscara, já pense aí onde é que você vai fazer teste PCR, etc. Fique atento que nessa terça-feira a gente deve ter novidade. Se não for contra o Fortaleza na próxima quarta, provavelmente contra o Atlético Goianiense, aí no sábado, 4h30, aí sim o público deve estar de volta. Beleza? Então é isso, notícias aí para seu início de segunda-feira pós-vitória. Olha, semaninha, o Fluminense só joga domingo agora. Semaninha toda só pensando em vitória. Valeu, até a próxima, tamo junto.